Bora lá, então. Hoje eu fiquei aqui incumbido de concluir essa palestra, né, onde a gente falou na parte um, né, sobre família original, base da cidadania e dos valores. Nossa ideia com esse material, como dito semana passada, era isso foi feito há quase 20 anos atrás, no ano 2006, 2007, onde nós tínhamos um intento de levar isso para dentro de universidades, escolas, e tentando levar a mensagem do princípio divino, porém com um linguajar um pouco mais acessível, né? Sem, obviamente, deturpar a ideia, mas tentando fazer uso de termos que fossem um pouco mais palatáveis. Então, só para fazer um resumo rapidinho do que nós falamos na aula, né? Nosso encontro passado, aula é mania de professor, mas, enfim, falamos então um pouquinho sobre compreensão da ideia de conhecimento, a necessidade da gente ter, além da informação, ter a capacidade, ter o ímpeto, né, ter a motivação para fazer uso dessas informações, e a partir disso, isso se materializa eventualmente em sabedoria, né? Então, falamos um pouquinho sobre o funcionamento da mente humana, em que a ideia, basicamente, é remontar o que o próprio princípio divino afirma, né, que no cerne da mente humana nós temos o coração, e abaixo, né, acima disso, aliás, nós teríamos daí a camada de emoção, intelecto e vontade, as três faculdades, as três funções, que nós precisamos mantê-las em harmonia para que, conforme o próprio princípio divino fala, tenhamos uma vida de valor, uma vida de significado. E por que tratar tudo isso? Porque, na verdade, a ideia é por que nos motiva a fazer uso de informações, uso do conhecimento? É exatamente a ideia de amor. Né? E sem compreender o funcionamento da mente humana, fica difícil compreender o conceito de amor e fica difícil compreender o conceito de cidadania, que aqui nós atrelamos necessariamente com a ideia de cidadania como sendo, digamos, a aplicação do amor num contexto de vivência social. Ótimo. Claro, conforme lá a gente comenta sobre o que é o conceito de cidadania, o conceito de verbete de dicionário, né? Comentamos então, mas por que família? O que família se encaixa com cidadania? Exatamente a família como sendo a nossa primeira fonte de conhecimento, a primeira base a partir da qual aprendemos a amar, nós temos a primeira experiência de amor em nossas vidas, e aí então nós versamos um pouquinho sobre o significado de amar. Falamos então, atrelamos o conceito de amar ao conceito de cidadania, explicamos daí então um pouco de maneira bem genérica, né, a ideia do mecanismo do amor, sendo que de fato a proposta aqui é nós pegarmos as 5 leis do princípio da criação e de uma forma, claro, nem um pouco da profundidade que o princípio divino leva ao assunto, mas mais a título de pontuar e levantar curiosidade, elencamos aí as 5 leis da criação, obviamente com uma terminologia um pouco mais, digamos assim, palatável, como por exemplo, características duais, companhia, né? Não existe amor no estar só. Ação de dar e receber como interrelacionamento, né? O amor é produzido por interação. A ideia de propósito comum para a gente falar sobre domínio sobre o centro ou especificamente falarmos sobre o fundamento de 4 posições, né? E aqui então obviamente encaixa-se a ideia de 3 bênçãos e aí liberdade, como na verdade o amor não existe por imposição ou ameaça e é necessário então haver uma preparação para isso. Então, entendendo que, na verdade, o período de crescimento do ser humano é o que nos garante a verdadeira liberdade, ou seja, atingir o estado de domínio direto de Deus, que é aí onde mora, onde reside a verdadeira liberdade. E, por fim, obviamente, o sentido de eternidade, que é falar sobre a realidade do mundo espiritual. Né? O problema todo é a gente manter, às vezes, toda a nossa argumentação dentro da realidade apenas física, tudo perde o sentido, sendo que todo o sentido, e até o próprio sentido da existência da relação do amor, é nos prepararmos para sermos objetos do amor de Deus na eternidade. É esse o propósito, só que, claro, a gente pontua de uma maneira superficial para abrir caminho, para depois poder trabalhar esses temas de uma forma mais aprofundada. Bem, aí então elencamos cada um desses pontos, versamos um pouquinho sobre cada um deles, né? Não vou fazer isso aqui de novo, só estou relembrando. E no final a gente acaba batendo aqui na ideia de que a família, então, ela é o berço da cidadania, porque é o lugar onde aprendemos a ser cidadãos. Lembrando sempre que é a ideia de trazer a noção de cidadania como a operação do modelo de família dentro da sociedade. E aí, então, na parte 2, a gente tenta detalhar um pouquinho melhor, falando exatamente sobre por que a família é o berço da cidadania. Temos aí aquela terminologia já meio batida, né, que a família é a célula máter da sociedade, mas a questão é, se a ideia de cidadania está intimamente ligada à ideia de amar, a ideia do amor,
Então, a pergunta é como é que o amor flui através da instituição familiar? E aí é preciso a gente falar exatamente sobre os quatro grandes reinos do coração, né? Ou, no caso, as quatro esferas, ou quatro maneiras do amor se manifestar dentro da sociedade humana. Né? Inicialmente, o primeiro amor que experimentamos é o amor filial, né, na relação entre pais e filhos. A partir dessa relação com os pais, nós aprendemos a amar os nossos irmãos, até por interferência dos nossos pais, muitas vezes nos induzindo a isso, né? Mediando conflitos, resolvendo dissensões entre os irmãos. A partir disso, né, a ideia é que se avança com rumo à maturidade, atingindo-se a maturidade, é então a necessidade de se expressar o amor conjugal, né? O amor entre esposo e esposa, e do amor conjugal, então, nascem os filhos, e aí o ser humano atinge a posição de pai e começa a experimentar o que é vivenciar o amor paternal, né? O que é experimentar o amor que se recebe dos filhos e amar como um pai. Praticamente aqui, sim, nós podemos dizer que essa é a experiência final que nós precisamos ter para compreendermos o amor de Deus. E a compreensão do amor de Deus, então, ela só acontece a partir dessas quatro vivências. A questão é, tem todo um mecanismo por trás disso que precisa ser bem entendido, né? Então, o amor filial, primeiro nível de amor, é uma atitude meramente de receber. O amor fraternal, onde nós já temos uma consciência de não sermos só nós, a gente aprende a ter que compartilhar, né? Peraí, eu não sou, o universo não gira ao redor do meu umbigo, tem outros umbigos que precisam ser contemplados. Já no amor conjugal, é necessário a atitude do dar incondicionalmente. Porque se a gente não consegue vivenciar a noção do viver em função do outro, quando vem os filhos, então a coisa se torna aí totalmente possível. Porque no amor paternal, é que nós temos que nos dar conta de que viver, de amar é viver para o bem do outro, né? Para o bem outro, que é a atitude de doar-se pelo bem de quem amamos, e aí sim, de maneira totalmente incondicional. E somente quando a gente consegue atingir esse grau de maturidade, de ter essa compreensão, de poder vivenciar este amor nesta condição, é que nós temos realmente uma vida plena. E aí a ideia é que esses níveis de amor, né, que aprendemos dentro da família, nós acabamos desenvolvendo eles no seio familiar, e a ideia é que vamos migrar essas experiências para a vida social. Então, por exemplo, o amor filial. Nós aprendemos a amar os pais em casa. Com isso, nós vamos aprender a transferir esse amor para os nossos professores, para patrões, governantes, mais velhos, como se todos esses fossem os nossos pais. O amor fraternal, bem, é o amor entre irmãos em casa. Então, nós vamos, assim como aprendemos a amar os nossos irmãos em casa, vamos amar os nossos colegas de trabalho, nossos amigos na faculdade, na escola, companheiros de trabalho de maneira sinais, concidadãos, né, como sendo os nossos irmãos. É algo que a gente aprende dentro de casa e leva para fora. O amor paternal, eu vou dar uma puladinha aqui, né? O amor paternal, que é amar os nossos filhos em casa, bora, a gente desenvolve esse coração e a partir do momento que você vai para o trabalho, a ideia seria você conseguir enxergar, né, aquelas pessoas que são seus subordinados, ou seus empregados, ou seus alunos, aquelas pessoas que estão em uma condição, um patamar social, uma classe social equivalente digamos, a inferiores a vocês, na verdade, como sendo seus filhos, não como inferiores. Onde aí sim a gente consegue, a partir da vivência familiar, trazer o amor que nós desenvolvemos dela, levar isso para a sociedade. E isso é a base de uma sociedade sadia. Agora, dentre todos esses quatro níveis de amor, eu fiz questão de pular aqui o amor conjugal, exatamente porque o amar ao cônjuge, ele é algo diferente dos demais. Amar apenas e tão somente o cônjuge de forma única, eterna, imutável e absoluta. Porque o amor conjugal é que possibilita a união das duas metades do ser humano de forma a compor o ser que definitivamente é a imagem e semelhança de Deus, tal como o Gênesis afirma, né? Criou Deus o ser humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, o homem sozinho não é a representação completa da imagem e semelhança divina, a mulher sozinha muito menos. Mas a unidade do casal, de forma única, eterna, imutável, absoluta, é que representa a natureza divina, né, sobre a face da Terra. Então, aí é que está uma situação que a gente tem que parar e analisar, né? Interessante. Todos os outros amores que nós deveríamos aprender dentro de casa e levar para a sociedade, nós acabamos agindo de maneira bastante egoísta, né? Acabamos mantendo apenas dentro de casa e não conseguimos transbordar isso para a vivência social. Já o amor conjugal é tão fácil de transbordar para a sociedade, né, e destruir o seu caráter imutável, que é uma coisa às vezes assustadora. Então aí a gente já começa a ver que o mecanismo não funciona, ou pelo menos não funciona como deveria funcionar. E aí é que a gente tem que pensar um pouquinho, né, sobre a composição do ambiente familiar. Né? A família é um prisma onde a luz do amor refrata e se decompõe nos níveis de amor filial, amor fraternal, amor conjugal e amor paternal.
Então, conhecer o amor não significa apenas termos informações quanto a ele, né? Quanto ao que é amar, mas sim aprendermos a amar praticando o amor verdadeiro. É uma experiência real, uma experiência na própria carne, na própria vida. Lembrando os 5 itens necessários então, para a existência do amor, né? Companhia, interrelacionamento, propósito comum, liberdade e sentido de eternidade. A hora que nós rompemos algum desses pontos, necessariamente nós estamos influindo, né, no funcionamento do ambiente familiar. E aí, então, esses 5 pontos é que são definitivamente a base de composição do ambiente familiar. E preservá-los e aplicá-los de forma correta é, digamos aí, mister, para que a gente possa ter uma família saudável. Né? Então, na composição do ambiente familiar, na verdade, a gente começa olhando para nós mesmos. Né? Nós não nascemos primeiro devido à nossa própria vontade. Não escolhemos nossa data e nem nosso local de nascimento. Não escolhemos nem o nosso próprio nome. Logo, o eu, ele não vem existir por si só e para si mesmo, mas sim para o bem dos outros. E aí é a base fundamental do altruísmo, da necessidade que nós temos de viver para um bem maior. E isso tem que começar dentro de nós mesmos, com a maturidade do caráter, numa relação em nós mesmos, entre mente e corpo, buscando a harmonia interior, buscando desenvolver o altruísmo e a prática do multiplicar o bem e a harmonia nas nossas relações. Veja, as necessidades físicas como fome, desejo sexual, né, o sono, necessidade de posses materiais, bagagem intelectual, autoridade, elas não estão acima do coração e da necessidade de amar. O problema é que muitas vezes, na falta de compreensão dessa necessidade de harmonização entre essas duas realidades, a realidade mental e a realidade corpórea, ao perder esse eixo que possibilita essa unidade, nós acabamos colocando propósitos em nossas vidas nessas coisas que são acessórias, né? Desde posse, bagagem intelectual, autoridade, a gente acaba colocando essas coisas como sendo propósitos em nossas vidas e com isso a gente acaba sofrendo. Isso, na verdade, reflete o quê? Imaturidade, a incapacidade de realmente compreender de uma maneira mais profunda o sentido da existência humana. Bem, como consequência, dado que você atinge um patamar de maturidade, como homem, você então se qualifica para rumar ao caminho de ser um pai verdadeiro. Como mulher, você se qualifica para o caminho, de rumar o caminho de ser uma mãe verdadeira. E aí é que a gente tem que pensar um pouquinho. Né? Indivíduos que têm atingido a maturidade de caráter, eles constroem famílias em que o amor conjugal é único, eterno, imutável, absoluto. Então esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender, a sacralidade do amor conjugal. Hoje em dia nós vemos que o mundo, de uma maneira geral, atenta contra isso de uma maneira bastante incisiva, exatamente porque é na sacralidade do amor conjugal que está o poder da criação da vida, a manutenção da vida humana, a perpetuidade da espécie humana, a perpetuidade da criação divina. Então, tornam-se verdadeiros pais, né? Um pai, um homem e uma mulher que atinge um grau de maturidade, verdadeiros mestres e governantes verdadeiros. Ou seja, aquilo que se desenvolve dentro do lar, nas relações entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos e irmãs, na verdade vem ser a base, vem ser o modelo para como a sociedade de maneira geral e todas as outras instituições sociais vão se balizar por. Né? Então, a ideia é que os pais buscam fazer de seus filhos, alunos e governados, melhores do que si mesmos, em conhecimento, em poder e em recursos financeiros. Agora, se a gente não atinge um mínimo patamar de maturidade em amor, nós vamos acabar, até como pais, concorrendo com os nossos filhos em conhecimento, em poder, em recursos financeiros. Nós vamos ter essas histórias absurdas que nós temos hoje em dia aí, de pais e filhos brigando em justiça por conta de posses materiais, o que definitivamente é vergonhoso. Né? Então, a maior alegria que nós podemos ter, ela é oriunda do amor e não do conhecimento, poder e dinheiro. Agora, essa compreensão de uma maneira prática, de uma maneira efetiva, só é conquistada na vivência familiar saudável, né? Onde a partir daqui surge a semente para a harmonia social, para que nós possamos realmente encontrar uma grande família humana, né? Uma grande família humana em que nós vamos ter daí, a partir desse componente familiar que nós aprendemos, desenvolvemos, nós vamos ter o estímulo para fazer dos outros mais proeminentes do que a nós mesmos. Esse é a essência fundamental de uma vida feliz. A capacidade de sempre exaltar, elevar aos que estão ao nosso redor. Ninguém aguenta viver
perto de um camarada, de um indivíduo que o tempo inteiro é o bonzão, é o mais sábio, é o mais forte, é o mais poderoso, é o mais fantástico. Isso nós já vivemos milênios na história humana, não tem novidade nenhuma. A grande novidade é exatamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já falou 2000 anos atrás, e que ainda é novidade, né? Aquele que quiser ser exaltado será humilhado. E aquele que exaltar, né? Aquele que puder realmente se humilhar e exaltar os outros, esse sim será exaltado. Mas isso não pode ser apenas uma questão teórica. Tem que ser realmente aprendido dentro de um ambiente. O ambiente familiar é que possibilita isso. E, por fim, a ideia é que essa harmonia social que a gente conquista, nós vamos poder transmiti-la para a relação com a natureza. Com uma clara consciência e sensibilidade ao fato de que agredir a natureza é agredir a si mesmo. Dado que a gente consiga desenvolver essa sensibilidade, nós vamos perceber, né, que nós não podemos simplesmente viver em função dos interesses econômicos. Também não podemos, obviamente, negá-los, mas temos que saber submetê-los a um bem-estar comum. E quando se fala bem-estar comum aqui, não significa não apenas de nós, seres humanos, mas da própria criação em si. Saber explorá-la de uma forma coerente, talvez até o termo explorar não seja o melhor, mas poderíamos colocar saber dominá-la, né? E aí até tem uma parte muito interessante, que isso no livro, até sugiro a leitura, se chama O Monge Executivo, onde no livro O Monge Executivo é feita uma observação muito importante sobre, como exemplo, como é que um camarada domina uma macieira. Eu quero dominar a macieira, eu exerço domínio sobre ela para que ela dê muitos frutos. Não sei, vou lá com um megafone, faço um piquete ao redor dela e começo a gritar: dê muito fruto, dê muito mandando, vamos lá, dá fruta. Não deu maçã hoje, não estou vendo brotar nada. Será que é assim que nós vamos conseguir ter uma macieira de muitos frutos? Ao contrário, nós vamos ter que ir lá adubá-la, nós vamos ter que ir lá propiciar a forma dela ter exposição solar adequada, que ela tenha, né, um regime de chuvas, ou seja, uma captação de água necessária, né, nem a mais nem a menos, para que ela possa. Né? E isso tudo exige compreensão, conhecimento, exige dedicação, existe esforço de quem? Da árvore sozinha? Não, ao contrário, ela talvez o que menos tenha atividade. Nós, como proprietários da macieira, que temos que criar todo este ambiente. Então, o grande segredo do domínio correto é a criação do ambiente que exerce esse domínio, né? O domínio pelo coração. Logo, o conhecimento científico, o progresso tecnológico, eles não podem ser manipulados por minorias que estão apenas pensando no seu próprio interesse. O conhecimento ele tem que estar sendo submisso às necessidades do coração. Porque daí nós vamos ter realmente as bases para a exploração racional de recursos, para termos verdadeiro respeito ao meio ambiente, não apenas propagandismo, para termos a verdadeira socialização do progresso tecnológico e não apenas falácia, que é o que muitas vezes nós temos. Enfim, aí sim nós teremos base para podermos dizer que iremos construir um mundo de paz. Bem, isso então seria um eixo, digamos, do processo, né, do desenvolvimento que a gente tem, tendo como eixo fundamental, né, a ideia de família. E aí, então, sendo a família essa escola de cidadania, onde nos dá todas essas bases, um dos pontos fundamentais é a existência dela ao longo do tempo. E aí entra um conceito que hoje é bem complicado, que é a ideia do convívio entre gerações, a família situada no tempo. Né? Entender os avós como os representantes do passado, os pais como representantes do presente, e os filhos como representantes do futuro. Onde aí a gente poderia colocar, né, passado, experiência, né? Um amor mais próximo de Deus, um senso de direção, um aprendizado do respeito e da serenidade com a geração mais antiga. No presente, a ideia de estabilidade. Ser cidadão hoje é ser capaz de conectar passado e futuro, compreendendo os erros e os acertos, evitando novos erros e maximizando os acertos. Essa é a ideia que os pais têm que transmitir. E o futuro é realmente a esperança, né? A ideia do porvir, do que melhor, o que em cima de certas bases nós podemos ainda criar de melhor. E aí sempre ter esse ímpeto do melhorar. Uma coisa que hoje, por exemplo, a gente nota que nas gerações mais jovens é o contrário. Né? Nós estamos tendo pela primeira vez na história uma geração que sabe menos que a geração anterior. Porque não tem ímpeto, porque não tem estímulo, porque não tem propósito. Né? Logo, a delinquência juvenil, na verdade, ela tem como uma das suas grandes causas a crescente ausência de amor de vovôs e vovós nos lares modernos. Né?
uma coisa que ficou totalmente por um futuro, e como eu sempre digo, é um futuro lá em Plutão, é um futuro em Andrômeda, é um futuro em outra galáxia, mas nunca é um futuro aqui no meu quintal, nunca é um futuro na minha vida, nunca é um futuro na minha família. Isso são as coisas que a gente tem que pensar também, né? E aí, é claro, falando ainda sobre as consequências da correta estruturação familiar, né, fazendo um resuminho, nós vamos ter então a recuperação da ideia do respeito à terceira idade. Né? Todos nós envelheceremos. Né? Dotar nossos atos e palavras com um sentido de eternidade e de bem público. Isso é a imagem que se espera de uma pessoa mais velha. Né? Fazer a terceira idade uma recompensa, uma colheita dos frutos do amor que foi plantado. E quem sabe a gente parar com esse medo de envelhecer que nós estamos vendo hoje nas pessoas. Né? Ele beira a loucura, beira a insanidade. A paternidade, né? Recuperar o valor da paternidade, um título vitalício inexorável. O verdadeiro embasamento da autoridade é a paternidade. A verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está no fato de você ter dado a vida e querer preservar essa vida que existe. Né? Aí está, aí é a residência da verdadeira autoridade, o amor genuíno, puro e absoluto que surge disso. A igualdade entre os sexos, bom, diferenças respeitadas. Evitar padrões externalistas, desculpe, faltou um X aqui, né? Externalista com essa foi terrível. Não a exploração da imagem do corpo da mulher, né? E durante muito tempo foi tomado isso, né, como um padrão até para campanhas de marketing, etc. e tal. E claro, igualdade de amor e respeito. Porque o que muitas vezes se confunde na situação de buscar uma igualdade artificial se desrespeita, né, se desvaloriza e acaba se destruindo o papel dos sexos, que é super importante para a manutenção da nossa sociedade. Por fim, a ideia de fraternidade, que é o senso de grupo e conjunto, o fundamento da verdadeira soberania conquistada pela semelhança de coração. Ter como um propósito comum e desenvolver uma base emocional, ou seja, um coração semelhante. E é claro, respeito ao menor de idade, não ao imediatismo, à sobrevivência do mais forte, né? Como a gente costumeiramente vê às vezes os ambientes, e até hoje, né, o vitimismo a gente poderia colocar, né, porque a figura do menor é sempre colocada numa posição de ser vitimado e nunca incentivar a sua responsabilidade, o seu crescimento, e óbvio, o respeito ao meio ambiente, né? Destruir o meio ambiente, fazer sofrer os nossos descendentes é uma coisa realmente muito ignorante. É necessário a gente entender que fazemos parte de um contexto, que a nossa vida está inserida em um contexto. Né? Bem, ainda falando sobre a degeneração do ideal de família, né, que é o que a gente tem visto ao longo dos nossos últimos anos, aí, e especialmente com as pautas que nós temos visto sendo implementadas pelos meios governamentais, isso tem sido acelerado aí. A ideia é qual o motivo da família estar sendo degenerada dia após dia? Ora, nós precisamos revisar os meios, os mecanismos e as metas da família na composição da cidadania, para percebermos onde temos nos desviado deles. Né? Assim compreenderemos o porquê da degeneração do ideal de família. Então, nós vamos analisar como os passos da composição do ambiente familiar estão sendo realizados. Aquela questão de maturidade de caráter, harmonização social e domínio correto, ou seja, as três bênçãos. Né? E junto desses passos, os 4 níveis de amor têm sido realizados, né? Como têm sido realizados e como estão sendo cumpridos seus requisitos. Pois bem, para isso tudo, o segredo, voltamos a falar sobre maturidade de caráter. A compreensão de que o ser humano, ele desenvolve a si mesmo. Né? Nós temos autonomia e nós somos influentes no nosso próprio processo de crescimento. E aí entra a definição de que todos nós passamos por um período de crescimento. Esse período de crescimento começa, obviamente, do nosso nascimento, onde nós teríamos ali a primeira infância, né, mais ou menos a idade dos 0 a 7 anos, em que nós temos um nível, né, de caráter em formação, onde o nosso cérebro está em formação, e basicamente o nível de amor que nós aprendemos nesse patamar é apenas o de receber. É a única coisa que nós conseguimos fazer, né? Pedir, 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 eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. Né? A famosa imagem da criança no supermercado agarrado a um brinquedo e o pai arrastando, tentando levar para o caixa. Né? Quem não viu isso não foi humano. Né? Coisa mais comum que existe. E aí, como se faz para tirar a criança dessa fase? Né? Primeiro, é necessário que ela desenvolva todas as suas capacidades mentais para, pelo menos, passar para a próxima fase, que seria ali, né, a idade de pré-adolescência, adolescência, onde aí nós temos um segundo patamar de desenvolvimento, onde aí a ideia já começa a ser a barganha. Olha, você precisa fazer isso para ter isso, você precisa fazer aquilo para ter aquilo.
naquele outro. E assim vamos, né? É uma idade de barganhas que nós temos que fazer, e é uma fase do processo de crescimento que precisa ser respeitada e entendida, mas que deve levar finalmente à última etapa, que é o dar incondicionalmente. E se a gente for pensar, isso aí é um processo realmente complicado. A desenvolver o amor incondicional para então você psiquicamente poder ser considerado uma pessoa, né, atingir um patamar de maturidade e ser capaz de formar uma família saudável, bem, isso passa por algumas compreensões. Primeiro, que o tempo é um fator que não dá para ser atropelado. Veja, até mesmo em questões aí, por exemplo, se você tem menos de 18 anos, você é considerado inapto a dirigir um automóvel. Né? Porque entende-se que você não tem condições de ser responsável o suficiente para utilizar um equipamento que pode levar à morte de pessoas. Também é inapto para tirar passaporte, porque pode causar incidentes internacionais, não sei qual o motivo, né? Ou acabar virando traficante. Não, não pode. Está proibido, né, tirar passaporte. Você tem, às vezes, que se emancipar, né? Eu tive que passar por isso para poder viajar sozinho antes dos 18 anos. E ainda temos a questão da imaturidade biológica. Veja, em todo esse processo, quando nós falamos da relação de amor, cai necessariamente aqui que durante a adolescência surge o despertar da sexualidade. E no despertar da sexualidade, o problema é como se prepara para fazer o uso correto da sexualidade. É exatamente amadurecendo e não utilizando-a de uma forma egoísta. Ou seja, se você, antes ali dos seus 18, 20 anos, é inapto a dirigir, a tirar passaporte, né? E até por questões de maturidade biológica, uma menina engravidar nessas idades é considerada gravidez de risco. Veja, isso tudo a gente pode colocar, o que é mais importante? Praticar o ato que gera uma nova vida ou dirigir um carro? Né? E aí é que a gente precisa realmente conversar um pouquinho sobre hoje os padrões tão deturpados que nós temos de irresponsabilidade em relação a isso. Né? O desenvolvimento do caráter maduro se dá, então, pela pureza sexual como uma condicionante absoluta. É uma condição sine qua non. Né? Logo, após a maturidade é que se entende que daí pode-se fazer uso altruísta da sexualidade, rumo ao que nós aqui lançamos como um conceito até para debate de sexo absoluto, né? Onde nós vamos ter seriedade, coerência, responsabilidade, compromisso eterno, imutável e único. Sem isso, o fato de nós fazermos uso do ato sexual de uma maneira irresponsável ou egoísta é o que mais transmite dor, sofrimento, angústia e problemas na vida humana. É uma consciência que nós precisamos desenvolver e trabalhar muito firmemente. Não por uma questão religiosa, não por uma questão religiosa, não por uma questão de tradição religiosa, mas sim por uma questão de bem-estar, por uma questão de satisfação e cumprir propósito de sua vida como ser humano. Porque ao deturpar ou ao fazer uso errado, né, do ato que gera uma nova vida, desculpe, desmoronam-se todas as bases pelas quais nós podemos imaginar qualquer respeito a uma vida humana. E aí, então, é que, digamos, temos a semente, a raiz de uma série de problemas. Desrespeitar o ato que gera a vida humana significar as bases para todo e qualquer outro tipo de desrespeito na vida humana, seja no campo econômico, seja no campo, enfim, em qualquer outro campo. Você já não respeita a vida, a origem dela por si mesmo. E assim, então, a degeneração do ambiente familiar ela começa pelo desmontar daqueles 3 passos que nós já elencamos aqui. Primeiro, a supervalorização do eu, o individualismo, a insensibilidade à dimensão do coração, onde essa supervalorização do eu, na verdade, leva a uma ruptura até mesmo da relação entre mente e corpo, né? Onde nós temos uma desarmonia entre esses dois componentes, muitas vezes engendrada ou até alimentada por vícios, né? Por descontrole sobre as necessidades físicas. E aí nós podemos ter desde o álcool, as drogas, há uma série de coisas que hoje nós temos aí ofertadas para a nossa juventude, exatamente no sentido disso, de primeiro, destruir o indivíduo, né? Gerar, na verdade, indivíduos conflituosos, que não conseguem ser autônomos, que não conseguem ser responsáveis, que não conseguem cuidar da sua própria vida. Ou seja, a imaturidade, na verdade, é um fruto do conflito interior entre mente e corpo. Né? A incapacidade de visualizar e viver em função de um bem maior, e daí nós temos, né, toda essa desarmonia interior, na verdade, aflora como egoísmo cada vez maior, a multiplicação do mal e da discórdia que é gerada dentro de nós mesmos nas relações sociais. Bem,
Na ideia, então, se um indivíduo todo conflituoso parte para se unir com outro indivíduo igualmente conflituoso para tentar constituir uma família, bem, basicamente o que vai acontecer é ruptura de valores, porque os valores vão estar cada um centrado em si, né, e não num propósito maior, onde daí passa-se a prática do sexo livre como sendo uma coisa muito comum, dado que o propósito passa a ser apenas a minha satisfação, a minha felicidade momentânea, né? A degeneração dos padrões de educação por conta da estrutura familiar não funcionar da forma correta. E aí temos uma série de problemas, né? Desde a propagação de doença sexualmente transmissível, AIDS, gravidez indesejada, paternidade e maternidade juvenis, que são bem problemáticas, ambientes familiares que são muito confusos, né, muito terríveis, que não servem de base sólida para a formação do caráter de uma nova geração, e assim, geração por geração, a gente vai vendo o problema aumentar. Né? E assim, disso, da imoralidade, surge o conflito social. Né? E, claro, se nós temos uma relação conflituosa entre nós como seres humanos, necessariamente, na hora que nós vamos ter uma relação com a natureza, nós levamos todo esse conceito incorreto de vida entre nós para a relação com a natureza. Onde, ao fazermos uso das coisas da natureza, nós vamos ter sempre a mentalidade do lucro acima de tudo, a falta de consciência de coletividade e interdependência, a degeneração da qualidade de vida por poluição, etc. e tal. E aí, riscos à saúde, extinção de espécies, tecnologia monopolizada, desenvolvimento voltado para fins militares, muitas vezes sem sentido, né? Domínio opressivo com base no medo, poder e monopolização do conhecimento. Ou seja, disso, então, a gente acaba manipulando a natureza de uma forma tal que só aumenta a desigualdade social e a depredação do meio ambiente. Um reflexo do nosso coração, na forma como nós nos tratamos como seres humanos. Ao tratar outras espécies, outros seres vivos, nós transmitimos o mesmo erro, o mesmo equívoco de relacionamento para com eles. E aí nós temos opressão e inconsequência. O conflito de interesses se manifesta a partir, então, dessa nossa posição equivocada em relação ao mundo natural. E é claro, o sofrimento, então, tem sua origem no uso errado do amor. Né? Tal como a energia nuclear em si, ela não é algo bom nem mal, se ela for utilizada de uma forma correta, inclusive agora finalmente já se fala aí de fusão nuclear, finalmente, né? Os americanos finalmente conseguiram isso, né? Até então a gente tinha apenas a fissão nuclear. Né? Bem, fazendo uso correto, né, do poder da energia nuclear, nós podemos desenvolver uma sociedade de progresso e de bem-estar. Mas a mesma energia nuclear, ela pode ser utilizada para fins de destruição e morte nunca antes vistos na história humana. Então, a energia nuclear em si, ela não é boa nem má. O uso que é dado a ela é que é o problema. É que nem hoje em dia, né? Ah, comer bife, deixe de comer carne. Acabei de ver hoje aqui no centro de Curitiba o pessoal pichando. Né? Os pichadores agora, eles têm cunho social. Né? Além de sujar, estragar a casa dos outros, eles dão mensagens motivadoras. Não coma carne. Eu, hã? Ah, sim, você é um grande vilão porque você come carne. Como você come carne, você está destruindo o mundo. Não, meu amigo. Isso é vomitar uma falsa virtude. Né? Vomitar uma falsa virtude para criar constrangimento no outro em padrões de valores absurdamente translocados. Então, o ato em si, né, a energia nuclear, não é o problema. Tal como a carne, o bife em si não é o problema. O problema é a forma como se utiliza. Claro que se você só comer carne na sua vida, você vai morrer do coração. É preciso ter uma alimentação balanceada, é preciso, né, fazer um balanceamento dos nutrientes que você ingere. Agora, da mesma forma com o amor. O amor é uma energia, ou uma força, tão maior quanto que a gente pode encontrar nos nossos mecanismos ou dispositivos nucleares. Da mesma forma, utilizado de uma forma correta, no sentido verdadeiro, ele gera felicidade, harmonia, bem-estar. Utilizado de uma forma falsa, utilizada de uma forma perniciosa, ele gera sofrimentos e conflitos. O problema é que amor é amor. Mesmo falso ou verdadeiro, ele nos alimenta. E o problema é isso: que tipo de alimento estamos ingerindo? Né? E aí é que a gente tem que pensar, né, que a prevenção ao sexo livre definitivamente é o ponto para o qual nós podemos encontrar o refortalecimento da estrutura familiar. Pureza sexual antes do matrimônio, fidelidade depois. Essa é a receita para a gente poder tratar e recuperar as nossas famílias. Né? Então, o sexo livre ele incapacita uma atitude altruísta perante os aspectos da vida humana. Né? Ele degenera o cerne de todos os valores, que é o amor. Ele barbariza, entorpece, ridiculariza todos os sensos de nobreza de caráter. Rouba-nos a liberdade.
né? O sexo livre, na verdade, ele nos torna escravos dos nossos próprios corpos, dos nossos próprios desejos, né? Escravos da carnalidade, poderíamos dizer assim. A liberdade, então, na verdade, nasce de uma noção de você superar esse domínio, né? Não é autonomia para fazermos o que nós bem entendermos, mas sim autonomia para obtermos os resultados que nos tragam felicidade. Isso é liberdade, né? É enxergar a felicidade num contexto mais amplo. Logo, o sexo livre ele destrói com a maturidade do caráter, destrói com a harmonia social e necessariamente nos leva a um domínio incorreto sobre as coisas existentes no mundo. Logo, o sexo livre é o ponto de desequilíbrio. Né? Progressos incríveis e derrocadas assustadoras nós podemos ver ao longo da história, normalmente temos pontos de progressos em suas civilizações que chegaram a pontos incríveis, né, de avanço de tecnologia, de organização social, e que de repente declinaram de uma maneira tão rápida. Sexo livre, a promiscuidade sexual foi normalmente o que causou isso em várias nações. Então, nós vamos ter aí mais informações, como nós temos hoje em dia, né? Muita informação, menos eficiente, porque falta o cerne, que é exatamente a realidade de coração, que é algo a ser cultivado a partir de uma prática correta, que não é o sexo livre. Né? E aí, por mais que nós tenhamos cada vez mais e mais descobertas científicas, novas formas de conhecimento e estruturas, nós acabamos fazendo cada vez mais uso maléfico dessas coisas e nos prejudicando mais e mais, a ponto até de, por decreto, a gente querer impedir certos avanços por conta da nossa incapacidade de pôr esses avanços num sentido correto que gere benefício para nós. Logo, a prevenção ao sexo livre ela vem da prática de um princípio moral e ético presente em quase todas as culturas e esferas religiosas do mundo, e descrito na cultura cristã pelo mandamento de não coma, né, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, conforme está no Gênesis. Né? Ou seja, praticar a pureza sexual como preparação para o matrimônio e a fidelidade conjugal como via de sustentação do ambiente familiar. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. São dois pontos, claro, que de uma maneira muito ampla a gente fala sobre essas ideias, mas é onde nós temos que calcar, digamos, todo o nosso raciocínio, toda a nossa forma de pensar a vivência em família. Pois bem, senhores, a partir disso aqui, basicamente, a gente encerra, né, a palestra. Ali tem um slide só que eu acabei falando já antes, né? Mas uma das considerações finais que a gente precisa colocar, especialmente na atitude em relação à prática do amor. Né? Ser livre, então, é ter a capacidade e autonomia para encontrarmos a verdadeira felicidade. Se você, no sentido de ser livre, acaba incorrendo em atos, e esses atos acabam te levando a uma vida infeliz, você não está sendo livre, você está sendo apenas enganado. Não há amor sem liberdade, e não há liberdade que não venha acompanhada de responsabilidade. Normalmente hoje se fala muito em amor, 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 né? O governo do amor, a vida do amor, esse é o ódio do amor, quase, né? Não sei, coisa anda meio maluca ultimamente. Mas não há amor de fato sem responsabilidade. Né? O amor desprovido de responsabilidade e a consequente liberdade que está associada, esse amor ele acaba sendo ou uma imposição ou ele acaba sendo apenas um emocionalismo barato. Nem Deus pode ser feliz sozinho. Responsabilidade, liberdade e amor são princípios essenciais para nos assemelharmos a Ele, pois o verdadeiro encontro com Deus se dá pela identidade com o caráter dele. Tanto quanto ele é infeliz na nossa ausência, somos também infelizes por estarmos longe dele. Somos infelizes por nos sentirmos discrepantes à natureza dele. E aqui eu gostaria só de fazer um contraponto a uma consciência, né, até vezes meio comum hoje na sociedade de se dizer, né, um certo verbete que é replicado dizendo Deus sem o homem é Deus, e o homem sem Deus é o quê? Bem, Deus sem o homem pode até ser Deus, mas é um Deus muito triste, muito infeliz. E nós sem Deus somos muito mais infelizes ainda, porque um ser sem, né, um pai de amor, né, onde ele possa sentir verdadeira alegria e satisfação da vivência desse amor com esse pai, realmente não pode ser feliz. Esse, então, é o final da nossa palestra. Eu agradeço aí a atenção e vamos aos nossos comentários. Excelente. Deixa eu só parar aqui a gravação.